Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os identificadores. Eu tenho um exemplo aqui de uma sentença em Python, onde eu tenho aqui esse temperature é igual a 98,6, tá? Então quando eu faço isso aqui, o interpretador ele vai criar um identificador, que é o temperature, e esse identificador ele vai apontar para uma instância de uma classe do tipo float, de uma classe float, que vai ter o valor 98,6. Então isso aqui é uma forma que eu tenho para poder instanciar um objeto da classe embutida float, né? Quando eu uso aqui esse literal 98,6 e eu atribuo a esse identificador, né, o interpretador da linguagem vai alocar essa instância dessa classe e vai apontar o identificador para esse endereço. Então, praticamente, o identificador ele funciona com uma ideia de um ponteiro, né? Ele vai ser um endereço de memória e, no caso, esse endereço de memória ele pode apontar para instâncias de diferentes classes, tá? Então, ele pode apontar para qualquer objeto, né? Eu não preciso declarar o identificador, a gente vai ver daqui a pouco que existem duas formas para eu poder instanciar um objeto, que seria essa primeira aqui, com literal, ou então chamando um construtor. Como falou, como eu falei antes, é uma linguagem dinamicamente tipada, então eu posso depois atribuir temperature para uma outra instância de um outro tipo de classe, né? E aí ele vai mudando, né? Existem algumas regrinhas para você poder declarar o identificador, então esse identificador ele tem que ter letras, números, underscore, sublinhado, né? Ele não pode começar por números, e existem algumas palavras que são reservadas à linguagem que você não pode criar nenhum identificador com elas, que são essas palavras aí que estão na tela. Eu não vou lê-las todas, vocês podem dar um pause e olhar uma por uma. Não precisa decorar isso aí, porque são palavras que normalmente vocês não utilizariam para criar o identificador, e caso vocês tentem criar, vai dar um erro lá, e vocês vão perceber que estão fazendo alguma coisa errada, tá?